hoje fazendo alguns rabiscos, né? Trânsitos, né? Atividades, quando você justifica o que não é atividade, em questões de espaços, né? Literalmente altos, e quando você desafia, se autodesafia, desliza entre campos literalmente astrológicos, astronáuticos, perante o que são organelas espaciais, né? Como você caracteriza a emulsificação espacial, as grandezas entre a impostação corporal de você estar entre todas as reagências, em que momento isso vira grandeza, expectativa, causa e efeito, de afirmação, de questionamento, né? Temos vários apontamentos, vários modelos, tentativas de formularem, né, quem atinge suas grandezas, não necessariamente através de ficar constantemente olhando o céu, vigiando o céu, que num dado momento a gente pergunta sobre culturas, principalmente rurais, dizer que passam a ter um feeling, né? Quem é que não tem, quando dizia dentro de uma casa, uns passam a estudar, mas não tem a mãe assim ou assado, olham para o espaço para quê, querem desbravar um espaço desconhecido, bem desbravaram a terra aterrizados, né? Ficam-se essas questões sobre dizer que se inventa, quem justifica, teoria prática e deslocamento perante intelectualidade, como a quem atribuir prática instintiva, prática não instintiva, tendo que importa é ter coragem, que importa é meter a mão, é tipo jeitinho brasileiro, quem não tem boca não vai a Roma, então tem que meter a mão ou pelo menos prestar atenção, a quem justifica que bater o olho, e basta bater o olho e saber copiar ou entender, que não precisam nem saber o nome das coisas, são bons de cálculo. E tem de tudo no Brasil, que é assustador, né? E o que são questões quando, né? O que é você captar? A gente começa questionando, é erro ou acerto ter olhos na frente, sobre todas as relações instintivas e que são colocadas entre o que é corpo-mente, né? O valor do cérebro estar na cabeça, dizer que a mecanização do corpo e o estado biologicível, a quem justifique a alma, dizer que vem como um aprisionamento, um arrasto obrigatório sobre uma espécie de purgatório intersticial, né? Sobre algumas grandezas, a quem justifique força fraca, força forte, por questão de comprimentos, né? De onda, de campos espaciais, até que ponto você dignificar. Entendimento de macroatômicos, subatômicos, quando eu coloco essa categorização. Macroatômicos, né, não necessariamente colocado não necessariamente enxergados literalmente materiais, é o que quer dizer que o espaço é vazio, vácuo, né? Como caracterizar a gravidade, queda livre, minuciosidade, está perante tudo ou nada, o que são as relatividades, se a gente for colocar, a gente vai, né, entre as físicas, as questões que a gente usa, a dinâmica, caracterizar a mensuração engenhocada, as obras, toda forma de obra, tudo passa a ter uma, né, a obra, uma casa e não necessariamente, o que é um obreiro, quando você colocar atividade intelectual e não necessariamente todas as coisas, que justifica até que ponto você reage, ou de fato você é produto, para dizer que causa e efeito de vocação que olha a distância, se traduz em imagem, como questões colocadas entre como grandes gênios num dado momento, abduziam, vinham e depois tinham que trazer um correntismo, um arrasto correntificador perante as percepções e as transferências, porque é constantemente questionado como tantos não são, porque alguns são, o que são esses pilares existenciais, e isso são colocados em vários estrados. Que categorização profissional são colocadas como essa excelência, até que ponto o refinamento, não necessariamente o sujeito tão estático, tão dinâmico, que vira todas as condições minuciosas a quem atribuir especificidades, semelhanças, coisas assim, sobre as relações corporais, as relações perante as propriedades fundamentais, o que vira atribuir
ou a dificuldade perante regras, domínio, sustentabilidade, quando categorizado criacionismo, né? O homem depois, tempo corrido, será para o tempo corrido, não necessariamente para o tempo corrido, o que vira arbítrio, usufruto, escalaridade, quando categorizar, vem de lugares impossíveis, vai entre morte e vida. Existem temporalidades como atemporalidades, para quem justificar, baseado num horário, faça-se um relógio, utiliza-se a ausculta cardíaca, que momento isso vira, né, fracionariedade, que literalmente se perceba a minuciosidade, a sensibilidade, como, né, assim, sobre tal grandeza, relatividade entre gêmeos, em tal lugar envelhece, não envelhece, e aí, né, quando isso vira o que queremos, precisamos de resposta, o que justifique pecado ou não necessariamente, ter tudo, não ter nada, aceitar proporcionalidades e como se aglomerar, que momento resultou apontar trindade, deuses, e como aglomerar e justificar a coisa dar certo, e quando não dá certo, quem que paga entre tratos, entre relações sociais, literalmente entre responsabilidades perpetuatórias, perpetuativas, quem são os ativos e passivos em responsabilizar, quem cala consente, quem faz o culpado porque questiona, porque não aceita. Todas as relações humanas, como até as relações aliançáveis, que é casamento, que são promessas independentes disso, sobre transferências que fazem parte de deixados, de perdidos, esquecidos, não necessariamente dizer que todo o infinitivo cosmológico tem tratados e tratados literalmente conectados, e em um dado momento, como é entender que a atemporalidade lhe permite catalogar uma parte, não necessariamente, que não se faça bitolado, mas é isso, tem isso, porque tem depois, não tem, é tudo conectado. Então, né, algumas grandezas, em que momentos são grandezas aparentemente biológicas num tempo espacial, uma biologia espacial perante as propriedades fundamentais, quando você viria naquele tempo nem podia, ou que observava e transferiria sem olhar tanto para o alto e não necessariamente, que é o poder do corpo, como falar de terraplanismo, de heliocentrismo, né, o que é antes e depois de Galileu, até que ponto Deus Galileu, a quem atribui Jesus, não Jesus, ou gênios, que se fizeram testemunhos acreditados, não acreditados, na maioria das vezes não acreditados. Então o que vira o erro de apontados em trânsitos a quem justifique aparentemente humanizados, quando as questões trazem essa efeitualidade meso-original, parcialmente original, em que alturas, profundidades, dizer que Deus pode estar embaixo, pode estar em cima, está em tudo, ou assim colocado, que num espaço tal, ainda que se tem pressão, temperatura, isso e aquilo, que quer dizer, mas é vazio, mas não tem nada, é quem enxerga, somos pequenos, somos grandes, somos parte disso tudo, né? E é tudo tão grande, num dado momento é uma engenhoca infantil, ou velha, ultrapassada, quando a gente fala sobre organelas espaciais, todos os campos, todos os objetos, né, a quem justifica o sujeito, caracteriologizar, fazer caber em lentes, um reducionismo, ou mesmo justificar ou tentar entender o que é a capacidade, o chip humano, pequeno para ser grande, para ser o verbo gerundificar o passado, o presente, o futuro, que vira quem apontar a expectativa, poder viver, querer, conseguir eternizar, expectativar, imortalizar, né? Quando em questões viram minuciosidades, quase sempre que são problemas em aberto da física, tenta computar entre instrumentos que se lançam, tiram de outros lugares, em que momento dizer que destoa a temperatura, gera miséria, gera morte para quem, vida para quem, quando em algum momento vira quem somos nus, ou que acontecem nascidos enquanto não necessariamente nus, mas de fato respirando, quem são os aliens, né? Sobre questões aeróbias, anaeróbias, está aterrizado sobre grandezas radiativas, dimensivas baixas, dimensivas altas, a quem justifica o corpo como uma talhariedade, que ainda que seja um objeto de um sujeito criacionista, vamos dizer que um sentido se faz corrente,
para frente, para o lado, entre pulsar e pulsos, né? Justificar a gravidade, justificar a velocidade da luz, tantas coisas, tem-se toda a teoria. Tempo, o tempo não existe, passou um tempo. Tempo, não tem tempo, mas como tem um cumprimento de questões, tem uma materialidade falando, tem algumas relações perante explanações, né? O que vira aqui em truque? Teletransporte. Mas faço o que eu digo, não faço o que eu... Ou faço o que eu não falo, ou acredite, faça você. Tem essa teoria, se não sou eu, é o outro. O que viram perante utopias? Desbravações, se não é, mas parece que vai ser. E se aquele perdeu ou vai voltar, ou entre morte e vida, quem justifica ida e volta como trânsito de Deus, somos deuses, eram deuses astronautas, deixamos de ser deuses. Quando as coisas entram em purificação de raça e não necessariamente, mistura de raça e não necessariamente, mas quando a coisa abre probabilidade, misturou o negro com o branco, mas o negro só usava aquilo no cabelo e o branco só usava aquilo no cabelo. Virou uma responsabilidade na casa, um volume de questões de um dobro de questões. Quem paga, por que uma coisa não dá para os dois? Quando avaliar minuciosidades perante os meios de produção, quando entre pobreza e riqueza, o que é na saúde e na doença, o que vira quem somos? Até que ponto os interesses, as farturas... Desculpa aí, hein? Qualquer moto, sebo aqui. Olha o tempo que eu faço agora. Hoje, sobre algumas explanações, quando aparentemente olhar para o alto, eu nunca vivi uma vida questionando o céu, olhando para o céu. Eu achava que era tanta coisa, não questionava a poluição das coisas, mas uma complexidade de fatores que eu achava que aquilo até frustrava. Você olha, alguém vai embutindo em você condições cotidianizáveis, repetidas, não ficava perguntando tanto, ou nem me recordo de perguntar tanto mesmo, tanto assim. Aí, num caso tem que ser uma física, tem que ter isso na escola, eu passava entre conceitos, gostava dessa coisa de conceitos, ou algum entendimento, quando vinha com aquelas fórmulas de exatas. Onde está isso? Uma incógnita está no tempo. Onde está o X? Onde está o C da cadeia carbônica? Ainda que explicasse. Fica meio assim, né? Aí quer dizer, questões que ao longo do tempo, onde se estava na minha casa, não tinha essa coisa de gênios, então, ou assim, não tinha essa lógica, questionando e falando dessas coisas, como na escola falou, não tinha. Eu era a primeira filha e neta, e eles eram individualistas com relação a essas coisas, suas práticas, e não tinha, tio já tinha mais idade, eram as relações do que é aqui dentro de uma casa, e você ia voltar na escola, o que entra como uma história, como palavras que vão misturando entre você ver uma TV, rebuscagem de coisas históricas, músicas não necessariamente são profundas, mas não necessariamente tem tanta letra, tem tanta coisa, culturas básicas, assim, que é de fato você lê muito, você, né, questões para dizer que, né, como que a gente se torna diferente, ou o que deveria ter visto diferente. Então, num dado momento, algumas grandezas, como as pessoas especulam, olhando os modelos de como tentam justificar Big Bang, redatar, colocar, mas mesmo assim, isso esperou-se, retrai, expande, não é o que ninguém esperava, nem os acadêmicos, nem tal, né? O que é a física quântica com a física clássica, nem Einstein, aqui Isaac Newton, blá blá blá. Como que deduziu isso, como que isso veio, como que isso se projeta, mas parecia ser impossível e tal. Quando isso implica, né, antes da fé, depois da fé, entre a fé, né, o que virou etiquetar de racionalidade física, correntismo com o sem fio, quando num dado momento dizer que observa essas coisas do lado de fora, tinham ETs, aqui fantasmas, questões entre percepções, vultos, tentativas de questionarem tudo isso que virou aqui mágica, ilusionismo. É possível enganar, me enganar, os reflexos, as velocidades das coisas, a quem justifique fé, não fé, morto-vivo,
reflexos corporais perante todas as minuciosidades entre acordado e dormindo, transe, qualquer coisa, né, que vira especulação ou mesmo tentativa de responderem a casos colocados como quase que impossíveis, como a própria fé, né? Quem são as pessoas perante a fé de fato? Desde que o outro morra, o outro meta a cara, se não é mentiroso, é doido, é ladrão, né? Ou tem que ter grandeza, ou para justificar o volume, se perdeu na grandeza, não tem grandeza, ou tem, usou em algum momento, alguma coisa até que mostre o milagre em algum momento, quando nem o milagre. Ah, que ele levantou aquele, mas o outro pode ter fingido, entre várias questões, tudo. A quantidade de coisas que tem em redes sociais sobre chama que não apaga, não sei o que não sei o que, casos sobre tantas coisas, né? Eu selecionei muito sobre isso, e daí que num datado momento, né, entre o engenhocamento espacial e a tentativa entre satélites e todas as coisas, o que cai dizer que no chão não passa, assim já era na Bíblia, outro tempo civilizatório, tantos artefatos não esclarecidos, ou que, né, gera essas indagações, né, geram esses modelos tais, né, o que é o fantasmagórico, não necessariamente, e entre paradoxos e coisas que são colocadas, né, quem somos perante experimentos de causa e efeito, o teste verá experimento, pré-lógica. Então, num dado momento, até que ponto são grandezas inocentes, novas, antigas, grandezas que podem ser um pequeno de outros grandes, costumam ser maior que a gente, coloca até onde somos macro-periodizatórios, grandezas perceptivas sobre essas informações, altas, profundas, como aterrizadas, que é o sujeito agudo, o sujeito crônico perante perceber, né, o enredamento das coisas. Aqui é um vazio, só para uma poeira, não, o trem sobe, desce, cai, mostra que independente do vento tem vento e tem projeção mole que facilita deslocamento e aparentemente tem uma transparência entre o desquadrado dessa distância, vazio, nada cabe mais, né? Entra um espaço como esse contexto que é um vácuo, onde se está tudo disperso, ou tem várias condições de grandezas tais, que é o comprimento de uma onda de luz, né? É mesmo que achamos, fica algo literalmente difícil, né? Além da energia, quando tem que vir a dar a luz, perpetualidade da fé, a quem enxergue, né? Então, quer dizer que somos perante a fé sobre vários contextos, né? Tem-se muitas questões, o que é a conveniência e o que de fato não é a crença, que é um arrasto de necessidade entre satirização, que sobre modelos e constantes físicas, ou correntismo de variáveis a quem agregar, medidas provisórias temporais, que a quem estacionar tempo, né? Driblar temperaturas e questionar todos os volumes, as frequencialidades, todas essas roupagens, né? Ao que é a terra oca, tem gente que mora embaixo, pode ser um bicho, não é um bicho, né? O que é a dualidade, entrelaçamento quântico, bifurcamento, né? Fenda dupla, dualidade onda-partícula do elétron, né? Dizer que se comporta como partícula, se comporta como onda, o que é essa variação, se for percebido, se chegar perto, condições, dizer até que ponto são blindadas, e a gente deduz, lança um satélite, ou faz isso, aquilo, as nossas percepções a olho nu. Então, de fato, que é uma mensuração que acredite como instintamente experimental, a quem se compare, justificar senso comum ultrapassado, quanto mais velho, pior, não necessariamente. O que é o cumulativismo, que permite modernidade, que por vezes a modernidade descabida naquele tempo, hoje o trem é escancarado, ajuda ou não ajuda? Quando isso entre práticas, de sexo, não necessariamente, mas a questão de que quando apontado em probabilidades infinitivas não pensadas, que viram lixo cósmico, diz que pior coisa fica para entender singularidade e repetição, e popular não limpa nem a bunda, quanto mais perceber. Aí dizer que a coisa se torna tem tudo, tem mais ainda, a coisa ficou pior, né? A quem justifique
campos largos e campos saturados, deslizarem entre regras, onde fica a culpa do civilizatório ou castigo. Quando falar em terras onde nem todo mundo filma, não sabe o que está fazendo de fato, o sujeito tem largura de não ter que computar espaços tais, não necessariamente responde às regras, quem é que paga? Quem é que nasce e renasce? Quem justifica perante todas as produções, se você for avaliar, a seriedade de organizar trabalho público estadualizado? E o que é o paradoxo do Estado? Do Estado perante as propriedades fundamentais que justifica a estadualidade da matéria. O Estado por excelência, entre macroatômicos e subatômicos. A quem enxerga a abstratualidade ou minuciosidade refinada, a quem a ponte jossa de matéria grandeza grande, considerada tipo celular antigo, esse tijolo, né? Se fosse menor, assim, gênio sendo menor, maior, mais alto, essas coisas que desafiam mesmo, que tentam justificar habilidades, aptidões adquiridas, né, inatas, coisas tais perante comparativas e meios de produção que viram modelo padrão, ou que tentam fazer que caiba numa tabela periodizatória, que é categorizar elemento nobre, ele menos chega perto, então ele ganha grandeza, ele é grande mesmo, depende de mais força, é produto do que é acreditado, do que não é acreditado, do que está longe, do que está perto. Então são questões, né? Tem-se toda uma minuciosidade que vira coisificação, como se fosse pedaço de matéria, coisas aparentemente maleáveis, mais fácil de quebrar uma rocha, isso e aquilo, ainda que você desbrave com elementos tóxicos, que é um elemento, né? O que é um Césio 37, coisas tais a quem justifique, né? Que deparamos com inéditas, que são trânsitos com vida aqui em morte e vida, dizer que é veneno, dizer que mata, que não mata. Até que ponto somos convidados a entender o limite cósmico e não necessariamente sobre alturas e profundidade, sempre, né? Que é convidado a estática, a justificar sempre dinâmicas, né? E a quem atribui o fracasso do outro, mais vida, mais aproveitamento, menos tempo, mais qualidade, mais datação, cronologia, entendimento de idade biológica, metabólica, o que se vira datação. Isso aqui justificando o que é uma introdução, um correntismo espacial que relativiza, perceber a física, o que é educação física, o que é atividade física, né? Até que ponto o corpo, né, como um princípio corrente, radicalizado entre originalidade, o que é a temporalidade, para dizer que nos tornamos contaminados, caso não queremos ser daquela família, ou sendo daquela família, que justifique precisar de defender ou justificar sobre transferência genética, herança e a fé, transcendência, questões várias, né? Para se tornar literalmente acreditado e dizer, é o mesmo cara, é o mesmo corpo. Então o que seria ir de volta de Jesus? E se já era, e já pontuou assim, quem somos? Se não, mas iria fazer assim assado para deixar que tentassem reproduzir aquilo, era para fazer deuses virarem outros deuses, ou castigar, não castigou o inferno direito, aqui saiu culpado. Tem-se várias considerações, né? Então, com dado momento, entre apontar grandezas, explorar grandezas que não são tão baratas, até que um dia todo mundo vai passear no cosmos. Não dá para esperar morrer de novo, nascer de novo, ir para lá. Tem que um trem tão grande ou tão aterrissado, não tem esse espacial baixo. Querem sem as bases de estar com os pés, né, que tem que estar, né? Tem que projetar um foguete, tem que criar um sistema tal de... O que tanto se acredita ou de fato abusaram na dúvida? Como, né, corridas armamentistas novamente, ou questões tais, quem domina por cima, que é o fracasso de baixo, a quem é vantagem ficar na aba, né, de lá no meio da criminalidade. É bom para alguns, depende de como se interpreta. Embaixo do crime organizado tem mais proteção do que aonde ninguém está nem aí para ninguém, a quem justifique bala perdida, entre armas, não armas, quem se impõe em questão de força, e a força, ganhar força, utilizar força entre os campos aparentemente não vistos e não tocantes, sob condições observáveis, que são os campos telecinéticos, e as responsabilidades literalmente que categorizam as grandezas,
aparentemente ao limite de não acidentar e tocar e ser aceitado como intervenção importante. Alguns trabalham com delicadeza, que é os genitais dos outros e quer matar bicho para justificar que come, né? Operar gente, se um morrer é problema, mas salvou tantos, né? E morreu tanto, se salvou um, se auto-salvou, no mínimo. São questões tais e num dado momento viram-se coisas. Uns querem, lá tem espaço vazio, lá não vai ter outro desumano para fingir que é humano. Mas o que queremos? Até onde? Grandezas que dependem de muitos manejos, muitos cobaiamentos que estão se tornando literalmente desbasais e desclassificadas, e o que vira ultrapassado perante as capacidades literalmente minuciosas. O que é o entendimento? O que sobra para arrastar o entendimento eucarístico, substancial, transmutação, teletransporte, ressurreição enquanto abdução, abdução enquanto ressurreição? É preciso dizer não é daqui, o que sobra dizer é daqui. Inclusive, quando mexem com perpetualidade, dizer que precisa de um de fora fecundar, mas era pai, e para voltar filho, ou tem que se questionar essas questões, entre se era um diferente, cada um está no alto um, não é para estar no outro, mas ainda existe um sistema complexo ou naturalizado como instintivo perante perpetuar, mas aí façam-se filhos. Mas e aí, perante a miséria, perante a educação, perante, né, respostas e sustentabilidade de trânsito, vira fardo para nascer, multi-institucionamento, como para enterrar, medir, morrer, né? Aos interesses de quem? Então viram-se coisas, mas o que é o correntismo espiritual? E quando coisas convidam e não convidam, né? Sobre todos esses espectros, quando sobra a Santíssima Trindade é uma coisa, outros alienígenas seriam outra, quem apontar que santo não necessariamente é o anjo, é quem o demônio, blá 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 blá. Quando isso, substâncias, eu dizer que somos parte de substâncias, quando depende de um corpo formado, até onde isso é criacionismo, conveniente ser criacionismo, é conveniente ser criacionismo para justificar o humano para justificar ter direito de chegar e meter o nariz e dizer não é meu, ou é achei, achado não é roubado, ou né, ninguém reclamou. Em que momento isso vira? Quem pergunta, quem responde, dizer que são cruzamentos espaciais, né, trânsitos espaciais entre deuses e não necessariamente entre desconhecidos, que vira interpretar, traduzir, compreender sinais diferenciados que já se foram e passaram às vezes entre silêncio ou conhecimento de alguns, para dizer em que momento esses infinitivos trazem probabilidades. Quem pega a responsabilidade de grandes grandezas, como administrar governos e igrejas, se o olho é grande, não dá o passo maior que as pernas. Quem faz é problema, quem não faz também é. Quando aí matou o filho daquele e você não fez, ou foi embaixo, né? A tropa tem que pagar, independente de tropa. Que é uma responsabilidade de grupo, né? Para dizer que isso, ainda que convide a morte para reviver em outro lugar, como justificar todas as coisas. Então esse tempo cósmico e algumas questões variadas, que alguns atribuem ser teste de coisa pequena aterrissada e não necessariamente, temos as questões, inclusive, que viraram um barraco só, uma complexidade só, e a quem atribua ultrapassado, depende de que ângulo, depende de qual é a posição do observador, e a questão entre terraplanismo e heliocentrismo, né? Até que ponto o olho é grande ou não é grande, para dizer que se percebeu conexões, atribui ao Sol, atribui à Terra, atribui questões tais sobre volumes, posições, tudo que virou questionamento entre as desbravações marítimas, o entendimento que convidava, né, entre deuses, ou assim atribuir os campos energéticos, a cultura de repetir as necessidades que se fez tornarem agregadas aos meios de produção, ter as sementes, os alimentos, entender a agricultura ou o tempo, que percebe o tempo, para dizer se vai chover, se a plantação vai ser boa, qual fica de fora, por quê. Atribuir genialidade vendo isso, não vendo isso, mas como não via nada disso e nem sabe em que momento ser ou não ser daqui, ter passado, implica em que outro momento ou em que relação multimomentânea, a quem atribui justificar entendimento dimensivo sobre a talhariedade corporal, que consegue captar as pulsões,
as condições que empacotam entendimentos estratificados, que você escala como castificações sustentáveis, que vai sapientalizando as máximas da pirâmide. Eu falo que entre pirâmides e portais sustentáveis, o que é o treinamento de força quando categorizamos entre, né, treinamento fixo ou treinamento variável perante, inclusive, né, pirâmide, né? A gente fala pirâmide crescente ou pirâmide decrescente. Entre pirâmides e não necessariamente, mas questões quando cargas, produções, nossa, isso aqui ninguém conseguiu arrastar, quem fez isso era grande, era pequeno. O que são cargas entre justificar né, as produções que não tem resposta? Facilmente deduz, né? Se demais matar, ou mais explodir uma coisa, é ou não é? Então, questões tais quando um pouco, ou você colocar o que é uma complexidade de ter que olhar entre você, entre o inter você, o multi você, o fora de você, a troncagem da coisa, em que momento impõe entender Deus é o astro sol, ou é muito além disso, mas entre campos energéticos que impulsione a minuciosidade espacial, a quem justificar ser enredada uma gravidade, uma percepção de dilatação temporal, né? Todas as questões que entendam que correntismo, espiritualidade, quando ressurreição, ou um corpo indivinizado e é o milagre das coisas, da vida, trouxe esta, né, perplexidade até onde podemos ir, até onde não devemos mais ir. Quando num dado momento, terraplanismo com relação deve ser chato, não tem as bordas, se não fosse a impostação marítima, olha por cima, a terra redonda, tal, e num dado momento, nem todos têm satélites, olham por cima, não tinha praia em tantos lugares, e aí como é que fica aquele que nem se traduz e nem fala a mesma língua? Quer atribuir comparativos, não entende dessa maneira, mas entende de outra e reage no tempo. Mais questões, quando num dado momento, e né, olha, mas aí percebeu, podia ser uma condição planetária, mas sim o Sol, assim ou assado, e o que depende do observador quando você justificar que não corre dele, ou ainda todas as estações, né, que reagem, dizem, num dado momento vive sem sol, até onde, sem a luz, se assim acontecer, a água vem de fora, não vem. Temos, né, o que é aeróbio e anaeróbio? Aeróbio é sem ar, anaeróbio é sem água, tem-se todo um contexto, quando seccionam particularidades e ainda está tudo interligado. O vácuo não é vácuo, não necessariamente é vazio, vazio não é vazio, nada não é nada, o tudo não é antitudo nem destudo, não necessariamente, né? Então, entre você datar um tempo, justificar tempo, temporalidade corrida, consecutividade, alternância, né? Interferência atemporal, a quem justifica observar condições dinâmicas que subsistenciam o contínuo, né? Você entender o contínuo, ainda que em um dado momento eu para você, eu para aquilo, quem justifica, né? Datar grandezas, supersimetrias, né? Simetrias, as coisas se tornaram cada vez maiores. Se fosse mais longe um pouquinho, mas aí achou esse neutrino, achou esse, sei lá, anos-luz, cozino, qualquer coisa, né? Ficam-se questões quando a gente fala, em algum momento chega a ser piada, é crítico, não podia falar palavrão, era guerra de branco com preto, de buraco de fato. Quando a gente olha algumas coisas ao longo do tempo, vai tendo de fato respostas, né? O que sempre é uma resposta. E o que é o convite da vida de educar e sair educado, educando, nem sempre sendo educado e tal. O que são essas questões? Quando emulsificamos, ou que convida a estar emulsificado e não necessariamente a quem arbitrar e usufruir, se vender ao céu ou ao inferno, até que ponto os cumprimentos desgrandezos que te levam à morte, lá você nasceu, quer experimentar, né, quer trocar de sexo, lá está a resposta aqui, né? Questões quando isso daí implica quem somos, né? E quando num dado momento, vertical horizontalidade, precisamos de bases, olhando às vezes o que é o globo, a posição, a sustentabilidade, está de cabeça para baixo, mas não está, assim o assado, mas não está, o que vira tudo isso? Quando você for categorizar terraplanismo e dizer que num dado momento você precisa de uma base alinhada, ter uma sustentabilidade e tal, as margens, né?
que você entre vértigo e horizontalidade, que é interpretar, achar suficiente uma casa, uma reta que se faça casa, rua, trabalho, em que momento esse tempo cósmico vai convidando, e você dizer a quem servir ou não necessariamente, mas como subsistenciar autonomismos, independências sustentáveis, dependências suficientes, que não faça arrependimento, não seja prisão, não seja cadeia, mas seja trabalho inteligente, otimizado a um turismo variado. Questões tais quando, né, entre essas minuciosidades que viraram guerras e ainda viram, né, o que é a montagem? Quase tudo passa a ser uma montagem, né? É para trepar nas costas dos outros, tem as condições. Nós sobre você, o que virou essas grandezas que elas já são literalmente avançadas, mas perante a corrupção e guerras, a quem ainda ateístas e religiosos entendeu um pedacinho de uma terra santa, que seria toda a terra santa, quem datou no momento uma busca no momento tal, mas tem toda uma grandeza que implica, porque aquele ponto e não necessariamente como atribuir ao todo. Num dado momento, a inteligência tal cai todo dia, não cai, se for um ET é diferente, a quem justifique monstruosos, belos, mais altos, mais gordos, mais magros, dizer que as fronteiras, os campos abertos e vigiados, algum momento, uma travessia ali é complicado, mas tem uma porta aqui, ou tem uma parede aqui, ou tem uma limitação aqui. Como ser exatificador, o teu limite da responsabilidade entre as máximas do isolado e do saturado, que fica de bunda para cima e desse pana rico. Fica-se, né, em que momento você observar esses pilares como inteligência, como esforço, que você categoriza e capitalizar vantagem. Eu vou malhar para ganhar, vou gastar mais dinheiro, como eu vou comer mais, como eu vou pensar tanto, ou forçar tanto e criar sustentabilidade perante esforço, que se faça uma decadência para ter uma sobredesdecadência de ganho, que a quem atribui o processo hipertrófico e entre tantas outras coisas. Eu sou pequenininha, mas o tamanho do salto que eu compro, eu boto isso daqui que é volumoso. Tudo que justifica você comparar sentido, mensurações e dizer que as coisas expressam. O convite da vida tem essa caracteriologia, quem somos racistas pela própria raça, mas não pela desraça do outro. Quando a pan está entre noite, entre dia, branco, negro, rosa, vermelho, blá, 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 né? Então, algumas coisas minuciosas que aparentemente nos convidam a dizer tão alto, tão fundo, em que momento entre litorâneos e não necessariamente, o que são pulsões e revelações. A quem justificar alturas e profundidades, como categorizar o corpo como telecinésico, dimensivo, que sabe entender a taliariedade, que é a relatividade a taliar, buracos de minhoca, isso e aquilo. Então, entre alguns apontamentos perante o que virou evolução física ou trânsitos espaciais, quem somos sobre estar na Terra, um óvulo, um automóvel, qualquer coisa que ainda justifique. Vértigo, horizontalidade, no chão não passa, o que é homeostase, o que é osmose, o que é permeabilidade, simbiose, parasitologia, né? A quem atribuir veneno, dosagem, né? Morte e vida, miséria não necessariamente, barriga vazia, barriga cheia, proporções, mandamentos, pecados capitais, descapitais, ditos populares, dicionarizações, nomenclatura, quem justifica sinônimos, antônimos em alta velocidade, essa merda desse sinônimo parece com esse antônimo, me fudeu, ali eu acidentei, como em causa e efeito se tornou gritante, o atrito aconteceu, nem deu tempo de acontecer para dizer, avisar o próximo. Quem é o próximo? Estaria, não estaria como apóstolos aos pés da cruz. Aonde estava o erro? De assistir, de não assistir, se a fé já se convidava e convidavam a todos. O que é a Santa Ceia e não necessariamente a última ceia? O que foi a última ceia e não necessariamente a Santa Ceia? Sobre responsabilidades máximas a quem atribuir valor moral do monoteísmo literalmente inédito, que é o politeísmo colocado como deuses energeticamente nem bicho, nem gente, sobrenaturais, super-heróis. Então eles são mais swingados, eles são mais engenhoqueiros, ou mais psicodélicos, tem-se todo, né, quando a gente, super-heróis, ou dizer esse é o rei do fogo, o rei da água, a rainha da terra, e toda uma cultura que justifique astrologias, mitologias, né,
Em que momento a quem justifica causa e efeito não viu, satirizou, virou roupinha de fantasia. Um satiriza, mas de fato quem viu, ou de onde isso saiu. É paranormal, não é? Questões que a gente aponta as condições do mapa, e até que ponto dizer que as coisas são mais perto, ou quando são mais perto do que pensamos, o que vira negligência. Conveniência saber quando assim já era uma cruz ou já era uma santificação total, aonde está o erro em alguns lugares, onde a doença não acaba, o estupro nunca acaba, a miséria nunca acaba, a quem atribuir maldição, tectonismo nunca acaba. Porra, também na democracia, são tão filhas da puta e com essa temperatura, aonde está o erro das conveniências, onde sempre, como é que é? Onde sempre tira e não põe, ou usufrui assim ou assado, a gente acha que é bonito colocar o lixo naquele lugar, mas não é um outro lugar de pôr lixo, que vai para um outro lixo, para um outro lixo. Que momento a terra reusa, dizer que se parar tudo, imediatamente esse problema, tira-se o problema de fato, tira-se o humano, desde quando a criação, o humano é paradoxo a criação e fica humano criacionismo sem o mal feito do monstruoso achado humanizado. Quando há quem categorizar céu e inferno, o que é essa explanação? Dizer que isso aqui entra na sala de aula e dá uma aula de física, dá uma aula de educação física, começa a pular, né? Educa essa física, é dúvida, isso parte da dúvida, está questionando o céu não sabe fazer, está aqui para quê, o que é trabalho, para que trabalho, como edificar trabalho, come-se isso, uns come barro, uns come ouro, farelo de ouro e não tá bom, e é ostentação. Poxa, lá fala que não tem miséria, como que paga isso? A culpa é do Oriente, a culpa é do Ocidente, e tem campos muito menores, tem gravidade em cada casa, em cada esquina, sem casa, o que é atribuir o poder do sucesso, que alguma linearidade não se faça fardo nas costas dos outros, e cadeia, dizer que sempre todo circo tem que terminar com alguma crucificação, com cadeia, com impeachment, e dizer, e já que vai fazer, então precisa mudar totalmente, tenta assim, ou num dado momento, aí eu vou, porque eu já acostumei, eu já ganhei o meu, você me dá cobertura, os outros não querem nem saber, tem-se essa teoria. Se pudesse, mais roubava, com barriga até eles, com bomba também, imagine se tivesse feito, não fazendo. Estupro, miséria, blá blá blá, quem atribui que não está todo mundo fudendo a lei do ventre livre, em algum momento, ei, vocês vão ter que trabalhar, ou saturar, ou a doença vem, ou até que ponto vira uma simbiose e tal, acredita-se em Deus ou não, ou questiona-se quando a dor vem, porque se torna gritante causa e efeito tal, conveniência de conversão, a quem justifique fingir, e o que é de fato a revelação e o testemunho de coisas que num dado momento você acorda, pô, acabei de nascer, mas já é apocalipse, onde está o erro? O outro falou que era apocalipse, você está fudendo no meio do caminho para eu chegar e sair do outro lugar e morrer junto com você, onde está o erro dessas coisas, né? Tem-se essas questões, a quem atribuir justificativa de cumulativismos, se tornar crença, desburocratizar, otimizar entendimento intelectual e prático, todas as coisas, que é a média da coisa, atribuir, se não tiver isso, mas vou fuder, ou vou matar. Tem-se essas questões, tem-se, né? E o que impõe de fato, né? Uma rebuscagem aqui, aparentemente chata, não é qualquer um que tolera, não é qualquer um que estude, que faz tamanhas leituras, mas eu estudei uma espécie de introdução, o que é nota de rodapé, anexo de parte principal, minuciosidade dedicatória, parcial entre grupos, quando você sintetizar, postular, justificar teses, antíteses, antiteses, né? Você tem que ter esse domínio e perceber, flexionar esta atividade física larga, essa banda larga, que é isso na Deep Web, na Rasa Web, na web de ninguém, no cantinho da tribo, quando falar, e se ele nem falava e era analfabeto, o que seria? Não fez o ato político? O que é disparar um potencial de ação? Até a coisa começa de um jeito, ou termina, um acidente aconteceu aqui, o cara piscou o olho lá do outro lado, quebrou um braço, estuprou mais 3, aquela teoria do telefone sem fio, e não necessariamente quando apurar o valor direto e indireto de qual igreja se torna reversificar, a casa torna, entre ida e vinda, o que justifica testemunho, apóstolo, presença direta e indireta, e a quem atribuir mais responsabilidade de sabedoria, de produções, de questões a quem não deixar de fora a relevância do que é direito e dever perante as capacidades vocacionais que perpetua a vida, que justifica a plenitude da estática e da dinâmica,
a quem atribui eternidade, infinitiva e imortalidade, além do corpo pelo corpo, que é elementaridade coisificada, que a quem justifiquemos atribuir anatomização instintiva, provisória, avançada, futurizada, que vai e volta no tempo, que verbo gerundifica compreender o verbo como um teletransporte natural. A questão é que teletransporte existe, às vezes algumas coisas são tenebrosas. Quem somos perante o cérebro, perante o corpo instintivo, alguém teletransporta e você vai na rabada do sentido e responde. Ah, toca alguma coisa aqui, alguma coisa, algum propósito? Tem, reage por quê? Né? Não reage por quê? Então, percepções astrofísicas, né, justificam essas filosofias de campo sobre sociologia. Eu já tenho mania de adequar esse termo de superioridade junto, que já traz um multi, um poli, né, um infinitivo aterrizado, que sideraliza, que é um intestício sideralizante perante esse espaço tal, a quem justifica a rua, o trânsito da rua, quem recorte a casa, e dizer que o trabalho é produto do quintal e não necessariamente. Dizer que você busca uma coisa que nem cabe na sua casa, vai ter para caber, vai trabalhar para ser uma outra casa e não necessariamente é do quintal, mas teria que ter compartimento tal. Vira-se modismo, vira-se usufruto, impõe-se necessidade de cuidado, de produções, de justificar, que diz que ao longo do tempo a gente tem que instrumentalizar volumes num todo. Quem vira massa ativa, passa massa passiva, que num dado momento você tem que enxugar, sua força cai, você se torna uma engenharia mais pesada de sapientalidade. Tinha tantas coisas, mas preciso de menos deslocamento, limpar menos casa, ter mais tranquilidade, já contribuiu socialmente a quem justifica, não necessariamente explicando ou deixando questões que também não saem do lugar, ou entre alguns arrastos, dizer que são fatores de inteligência e não necessariamente. Você encurtar algumas coisas para compensar outras, ou mesmo para otimizar em que momentos isso viram agudos e crônicos perante deixar o tempo passar, filtrar o tempo mais lentamente, e o que são valores tais em saúde, doença, né, velocidade, aceleração, como computar essas variabilidades físicas, aqui justificar variáveis constantes. Então eu tenho muita pauta sobre o campo astrológico, astronômico, que são filosofias de campos, ou literalmente sociologias sideralizantes, que literalmente agencias físicas racionalizadas, que trazem leveza entre ateus, a quem religiosos subsistenciados por campos que tentam retornar a campos vazios ou campos propriedades, dizer que num dado momento, como justificar a ortodoxia criacionista. Deixaram-se um monte de bicho, um monte de parasita, bota outros parasitas para melhorar a vida do outro, a merda fede mais ainda, a gente tem que tomar banho para trabalhar já, a coisa fede mais ainda. Então, aonde tem a ortodoxia da coisa, a coisa boa onde impera vantagem, que não precisa nem de engenhocar, fuder para mal fuder, vamos assim colocar, ou justificar a perpetualidade, o platô da eternidade precisa disso, não precisa daquilo, a unilateralidade de ida e volta tem que ter fecundação, tem que ter um humano divinizado, tem que ter uma desdivinização humanizada que se faça acreditar, está próximo do instintivo, do bicho. Aí num dado momento chega lá, não tem bicho, tem bichos diferentes, aonde é o evoluído, aonde não tem graça, aonde tem o ar da graça, gratuito, não gratuito, quem inspira, onde está o erro? Já paga com a inspiração e não necessariamente. Quem pisca, quem ausculta, acredita, primeiro pelo olho, pelo ouvido, pelo toque, de olho fechado, de ouvido surdo, sobre critérios de apontar que nascidos cegos ou não necessariamente. A revelação também convida a milagres, a quem justifique memória fotográfica, ter recurso de interpretação de sonhos, entre tamanhas outras questões, que isso vira uma problemática, grandezas, né? Quem somos perante abduções, e a abdução resolve o problema da trindade, um outro bicho aparentemente diferente, você quer na sua casa, assim seria mudar o que? Aí a Bíblia seria, aí o humano seria, aí seriam inimigos, não seriam inimigos. É mais evoluído, não é? Quem é o dependente desse tamanho, as questões sobre as explorações espaciais, ocorrendo de onde? Constantemente estamos correndo de onde? O que são agentes físicos e reativas que justificam o ir e vir e os meios de produção?
entre exatas e humanos, e a quem categorizar problema resolvido como fator ressurreto, a quem ressurreição insorível, etiquetado de infinitivo permitido e não necessariamente, trindade estática a quem dinâmica, dinâmica estática a quem trindade, a quem eternidade, imortalidade, sobretudo a coisificação, em que momento o tegumento humaniza e diz que a imortalidade é um campo anatômico, mas propriedades maiores e menores sobre a coisificação, em que momento, se não tivesse aberto um corpo, entenderia aos putos, alguém entrou no peito, né? Ah, eu odeio caveira, mas tem uma caveira dentro de você? Ou um osso, e aí? O que vira causa e efeito sobre dependência? Quem somos? Uma mão não tem controle da outra. Tem-se tamanhas questões sobre doenças, algumas coisas que se apresentam como curiosidades, o que é o corpo perante os seus autonomismos, as suas voluntariedades, em que momento habilidades são instruídas, mas viram refinamento mimético, percebido, alienado, não alienado. Então, algumas questões que emulsificam, né, literalmente postular grandezas, que momento isso viram sobrar academizáveis nobres, pró-direcionar a isso, em que momento igreja e não igreja, corpo, propriedades fundamentais, firmamentos, gênesis, né? Questões aqui colocando para vocês um pouco dessa coisa, que momento entre convidar e perceber revelações que façam aterrissado coisas aparentemente impossíveis, e a quem justifique ser uma moeda abstratual ou literalmente materializada que o corpo tem que entender, acreditar, e se desacreditar está acreditando, né? Tem-se esse fator de entre tudo nada, quem é nada e tudo, e justifique o ato como percebido, o fato como em que momento, um contexto geográfico, uma historicização que tem um pacote, tem química, tem física, matemática, a quem justifique, né, você utilizar a matematicização da física, que momento química estática e redutiva sobre relação autotrófica ou condições tais, né, que subsistenciam o entendimento, né, natalinizador, né, o porquê da vida ou o porquê da morte, né? Então tudo interligado, e aqui rebuscando que sempre eu estou gravando e repassando o trabalho que eu faço, como eu respondo a ele, como eu respondo sobre as mudanças sociais a ele, entre grupos afastados, silenciosos, gritantes, penso que não, mas que respondem às minhas, né, o que já face uma condição metodológica, mesmo postulatório é literalmente singular, falar sobre algumas coisas é literalmente minucioso, depende de tempos. Se aceitar transparente, se ver nu, questionar instintos, questionar ambições maiores e menores, hábitos comuns, práticas, demora muito tempo. Tem gente que demora muito tempo e padrões não são estabelecidos. A quem justifica explorar esses campos, lembrar, dar direção, questionar relatividades literalmente restritas. Então, entre as pessoas que estudam e que saem de algum lugar, eu contribuo, saem, vêm e vão, eu sempre contribuo para quem gosta. E vou esticando isso entre um dia muito no popular da academia, vou rasgar agora, vou malhar, vou pocar, né? Sou a mesma pessoa, né? Tenho esses escapes perante as resultantes de estar as popularidades, mas literalmente campos ortodoxais radicalizados, bem específicos. Mas é isso, um pouco de mim.